Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo ao tão famoso Intensivão do Repetente, que é uma espécie de aula completa onde em 40 minutos eu vou explicar sobre as principais ferramentas aqui do After Effects, que é um programa muito legal de edição de vídeo, onde é possível fazer animações, motion graphics e muito mais. Vale lembrar que é meio impossível saber tudo sobre esse programa em um vídeo, até porque ele é um dos programas de edição mais complexos que existe. Porém, eu te garanto que no final desse vídeo você vai saber fazer pelo menos o básico ou o intermediário aqui desse programa e conhecer as principais partes do mesmo. Então vamos logo ao que interessa. Essa aqui é a nossa área de trabalho, a nossa workspace, e eu estou utilizando a workspace chamada Standard. O próprio After Effects já vem com diversos tipos de workspace e pode ser visualizado aqui na aba chamada Workspace. Então, caso você não esteja utilizando a Standard, eu te indico a utilizar também, porque assim facilita na compreensão do vídeo. Note que toda workspace é personalizável, então eu posso, por exemplo, arrastar esse painel e jogar para um outro lado. Eu posso ir mudando, por exemplo, ó, eu fui jogando, isso eu não vou explicar para vocês porque não é relevante. Mas caso dê alguma mudada na sua workspace, vem aqui no botão chamado Reset Standard, que ele vai transformar e resetar nas configurações originais. Note que será aberta uma caixa de confirmação e clique em Yes. Temos aqui a nossa aba, e caso eu mostre alguma aba que não esteja presente aí no seu programa, vem aqui na barra de menus chamada Window. Nela também é possível selecionar uma nova workspace, também é possível resetar a workspace e também é possível selecionar quais painéis serão mostrados. Passando por essa parte de workspace, temos aqui a primeira aba, que é a aba chamada Project. É nela que será contido todos os arquivos, todos os textos, todos os templates, todas as coisas que serão trabalhadas no seu projeto estarão aqui dentro. E o primeiro passo para trabalharmos num projeto é importar um arquivo, certo? É possível fazer isso dando um duplo clique aqui nesta área ou através do atalho Ctrl+I. Note que eu já tenho aqui o local onde será aberto o meu arquivo. Vou clicar em importar. Ele é um arquivinho do Adobe Illustrator, então note que tem essa integração. É possível abrir um projeto do Photoshop ou do Illustrator aqui dentro do do After Effects. E agora que temos aqui um arquivo, note que ele vai aparecer aqui nessa lista. Também é possível organizar melhor os nossos arquivos criando uma pastinha aqui dentro. Então, por exemplo, tá vendo que tem um símbolo de pasta aqui? Ao clicarmos, será criada uma nova pasta, eu posso renomear ela, escrevendo arquivos e jogar aqui dentro esse arquivo. É interessante saber disso porque geralmente trabalhamos com muitos arquivos dentro do After Effects, então para ficar melhor organizado é legal saber como trabalhar com isso. Caso você quisesse deletar esse arquivo, basta selecionar ele e apertar Delete ou clicar aqui nesta lixeirinha. Eu não vou deletar porque eu vou trabalhar com ele. Agora que já temos um arquivo, é necessário criar uma nova composição. Uma composição é como se fosse o local onde vamos trabalhar. Imagina que aqui nós temos um único projeto, mas dentro desse projeto é possível criar várias composições. E cada composição pode representar um tipo de edição, um tipo de efeito que você está efetuando. Dessa forma, fica mais fácil e mais organizado. Às vezes não é necessário ter 30 mil projetos para fazer 30 mil trabalhos. Às vezes com um projeto só é possível criar várias composições e dentro delas fazer o seu trabalho certinho. Beleza, para criar uma nova composição, a forma mais prática é este botãozinho aqui, chamado Create a New Composition. Mas também existem formas alternativas, através do menu File, ou clicando com o botão direito aqui nesta área onde o meu cursor está posicionado, e selecionando a opção New Composition. Existe também o atalho. Note que é possível fazer a mesma ação de diversas formas, e cabe a você decidir qual é a mais prática. Será aberta uma aba chamada Composite Settings, e a primeira parte é dar um nome para esta composição. Temos que definir o preset, ou seja, qual será o tamanho da nossa composição. Vamos supor que eu quero fazer
uma intro em HD. Então eu vou vir aqui em preset e vou selecionar o HDV 1080p, que determina qual é o tamanho do nosso quadro. E aqui tem 29.97, que é a taxa de frames. Existem vários tipos, então selecione o que melhor se encaixa. Ok. As outras partes não é muito necessário fazer alterações. Aqui tem um background color que eu também não vou alterar. E vou clicar aqui em OK. E note que já houve uma alteração aqui nesta aba, aqui na nossa timeline. E beleza. Agora que já temos o nosso arquivo importado e a nossa timeline, vamos importar o nosso arquivo para a timeline. Mas antes, eu queria falar para vocês sobre a timeline. Para quem não sabe, a timeline, ou linha do tempo, é onde será realizada todas as ações de edição aqui dentro do After Effects. Então é na timeline que você vai fazer manipulação de keyframes, é na timeline que você vai criar cortes, vai fazer cortes, vai encaixar os arquivos. Então é aqui que realmente é a linha de frente, onde todas as ações serão realizadas. Você vai se familiarizando com ela conforme o decorrer desse vídeo. Então temos uma timeline vazia, vamos inserir o nosso arquivo nela. Para isso, clique sobre o arquivo que foi importado e jogue aqui dentro da timeline. Note que ele já está aqui e houve aqui também uma alteração nesta aba que eu falo para vocês. Note que agora temos apenas um arquivo em PNG, ou seja, sem fundo, e aqui um fundo preto. Só que eu não quero que esse fundo preto fique assim. Eu quero criar um fundo para essa imagem. Como podemos fazer isso? Criando um novo sólido. Vou clicar com o botão direito dentro aqui da timeline, onde o meu cursor do mouse está posicionado. Vou selecionar a opção New. E dentre as opções é possível adicionar várias coisas. Textos, câmeras, mas o que é importante para a gente é a opção chamada Solid. Clique sobre a mesma. Será aberta uma aba chamada Solid Settings, onde é possível renomear este sólido e também definir qual vai ser a cor dele. Aqui também é possível definir o tamanho, porém eu quero que o sólido venha com o mesmo tamanho da composição que foi criada. Por padrão ele já está aqui pré-definido. E aqui também é possível definir a cor dele. É possível, por exemplo, determinar essa cor a partir de um conta-gotas. Então aqui tem esse conta-gotas. E se eu clicar e selecionar uma cor aqui dentro, por exemplo, note que o nosso sólido também vai mudar. Ou também, clicando aqui dentro, é possível determinar uma cor qualquer. Vou clicar em OK e clicar em OK novamente. Note que agora o fundo veio para cá, para nossa aba e para a timeline. Explicando um pouquinho sobre os recursos que existem dentro da timeline, primeiro vocês notem que tem esse símbolo de olho, onde é possível determinar se esta layer que chamamos vai ser determinado ou não. Então cada arquivo que estiver dentro da timeline é chamado de layer. Então se eu clicar no símbolo de olho, note que o layer não irá mais aparecer. Temos aqui também esse alto-falante, que é quando importamos um vídeo que possui um áudio, então podemos determinar se esse áudio vai aparecer no projeto ou não. Temos também o botãozinho de Solo Track, onde clicando nele, somente aquela layer vai aparecer. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no botãozinho do logotipo, note que somente ele vai aparecer aqui na nossa aba de Preview. É possível determinar mais de um, ou seja, 2 arquivos, 3, e também ir tirando. Temos esse cadeado, que é chamado de Lock, que é um botão de ação que trava a sua camada. Ou seja, com esse cadeado não é possível fazer nenhuma alteração na layer. Não é possível mover, não é possível cortar, ele vai ficar intacto no estado que ele estava quando você ativou esse botão. Aqui temos outros botões também, que eu vou explicando conforme esse vídeo. Então, note que o fundo ele está acima do logotipo. E aqui é como se fosse uma pilha de pratos. O arquivo que está em cima vai sobrepor os de baixo, mas como o fundo ele não pode sobrepor nada,
eu vou clicar sobre o mesmo aqui na timeline e arrastar para baixo. E agora note que o logotipo está à frente do fundo. Só para vocês saberem, esta aqui é a aba Composition, que é uma aba de pré-visualização do nosso efeito. Note que todas as alterações vão ser vistas aqui, e ela possui alguns botões bastante relevantes. O primeiro deles é esse botãozinho aqui, chamado Toggle Transparency Grid, que ao clicar nele, note que aqui eu removi a visualização do nosso fundo, e a imagem estava no estado original quando importamos somente o arquivo. Ou seja, lembra que eu falei que estava sem fundo? Isso pode ser notado aqui. Quando clicamos, aquela cor preta da composição sai, e aqui mostramos apenas a transparência. Aqui temos a taxa de zoom desse preview. Então, por exemplo, se eu quisesse menos zoom, eu podia clicar em 12%. Note que essa telinha iria minimizar. Se eu quisesse aproximar o zoom, também seria possível. Também pode-se fazer isso através da barra de rolagem do mouse, clicando aqui com o cursor do mouse dentro desta aba Composition e rolando para cima ou para baixo, podemos aproximar ou minimizar. Por padrão, eu costumo deixar aqui em Fit, que é a resolução adaptável da tela. Esse botão também é muito legal. É o botão chamado Take Snapshot. Quando clicamos sobre ele, ele vai tirar uma espécie de foto desse frame aqui. Para quê? Para possíveis comparações. Então vamos supor que eu ativasse o fundo, fizesse qualquer outra alteração. Então se eu quisesse comparar da forma que estava antes, clicando aqui no outro botãozinho chamado Show Snapshot, ele vai mostrar para vocês, ó, o antes, quando eu tirei snapshot, e o depois. Temos também as grades e as guias de referência. Então aqui temos vários tipos, o grid, o guides e o rules. E o que eles fazem? Eles são uma espécie de referência na hora de trabalhar. Então vamos supor que você quisesse fazer uma animação de imagem e saber, putz, esse objeto vai do ponto A até o ponto B. Isso poderia ser uma forma de você estar se situando melhor e fazendo essa mudança. Aqui também tem o Title Action Save, que é para quando vamos fazer trabalhos de televisão, por exemplo. Aqui ele dá a proporção do arquivo que vai aparecer na televisão, aonde é seguro colocar, por exemplo, uma legenda e aonde não é. Mas eu vou tirar, não é necessário nenhum desses. Do resto, as outras opções não são relevantes para essa aula. Continuando, agora sim vamos começar a colocar a mão na massa. Eu vou fazer aqui uma espécie de intro com esse logo e esse fundo, e ao mesmo tempo eu vou mostrando para vocês como trabalhar com várias coisas aqui dentro do After Effects. Voltando para a nossa timeline, se eu clicar nessa setinha que está à frente do fundo, note que será aberta algumas opções. Esta opção aqui é a chamada Transform. Dentro dela, eu vou clicar novamente na setinha, temos algumas opções. A opção Transform, ela é responsável por fazer toda espécie de movimento dentro de um objeto ou de um arquivo inserido na timeline. Então, por exemplo, é aqui que eu posso mexer na posição, na escala, na rotação, na opacidade, e é isso que são essas opções. E temos aqui também o Anchor Point, que é esse pontinho que está localizado aqui bem no meio, que vai ser o ponto de referência aonde o movimento será realizado. Então, por exemplo, se o Anchor Point está aqui no meio, quando fizermos a rotação do fundo, por exemplo, ele vai rotacionar em torno desse Anchor Point. Temos essas propriedades, que mexem em escala, posição, rotação, opacidade e Anchor Point. Essa é uma opção muito utilizada, a Transform é utilizada em praticamente qualquer projeto do After Effects. Também é possível abrir cada opção separadamente através de botões de ação. Então, por exemplo, se eu selecionasse essa camada e apertasse R, ela iria abrir só a Rotation. Se eu apertasse o T, a opacidade. Se eu apertasse o P, ela iria abrir a posição. E por aí vai. Eu quero abrir todas de uma vez, assim fica mais fácil de você visualizar. Então não vou fazer isso. Então agora, vamos criar aqui uma animação com isso. E eu queria introduzir para vocês o conceito de keyframes. Toda a animação trabalha com keyframe.
E o keyframe é como se fosse um ponto onde vai determinar o movimento e a posição daquele arquivo. Vamos entender melhor isso. Para criar um keyframe, basta selecionar o botão chamado Stopwatch, que é esse reloginho aqui à frente. Quando eu clico nesse reloginho, note que houve uma alteração, e aqui na nossa timeline, note que tem esse losango azul. Ele determina que um keyframe foi criado. Então, dentro desse keyframe, ele vai possuir todas as configurações que estavam presentes no momento em que ele foi criado. E note que eu criei um keyframe apenas para a posição. É possível criar keyframes para quase todos os parâmetros e efeitos dentro do After Effects. Então eu poderia criar um keyframe para rotação, para escala, para opacidade e muito mais. Então aqui também é possível movimentar a posição onde esse keyframe estará. Note que ele estava aqui no comecinho, eu cliquei sobre ele aqui na nossa timeline e arrastei para a direita, deixando ele aqui em mais ou menos nos 2 segundos. Ok, e agora o que iremos fazer? Esse aqui é o Current Time Indicator aqui do After Effects. E o que ele faz? Ele vai indicar a posição do tempo dentro da nossa timeline. Então, por exemplo, se eu posicionasse ele aqui no 1 segundo e criasse um novo keyframe, esse keyframe seria criado dentro aqui da posição aonde estava a nossa reguinha. Então, para criar um outro keyframe, por exemplo, basta selecionar a opção Add or Keyframe. E agora temos 2 keyframes. Para deletar um keyframe, basta selecionar o mesmo, aqui mesmo na timeline, e apertar Delete. Note que ele foi deletado. Então agora vamos criar uma interpolação de movimento, onde o nosso fundo vai partir de um ponto A e caminhar até um ponto B. Para fazer isso, selecione aqui a opção de Position. E olha que interessante. Eu vou vir aqui na aba de ferramentas aqui do Premiere, onde possui diversas ferramentas, e selecionar a Selection Tool com o atalho V. E o que vamos fazer agora? Vamos clicar, note que quando clicamos aqui na nossa layer, apareceu alguns pontinhos na aba Composition, isso porque é possível alterar os parâmetros aqui também. Então agora eu vou clicar e arrastar aqui para a esquerda e note que um novo keyframe foi criado e eu criei aqui uma espécie de interpolação de movimento. Porém, para ficar mais preciso, eu não quero que o nosso fundo vá para o lado assim ou para o outro. Eu vou apertar a tecla Shift, então vou dar um Ctrl Z para desfazer aquela ação e vou clicar novamente e arrastar, mas dessa vez com o Shift pressionado. O que o Shift vai fazer? Ele vai corrigir o movimento, ó, deixando ele reto. Assim, fica mais fácil de garantir que esse movimento fique reto. Também é possível fazer esta mesma ação modificando aqui os valores. Note que tem valores numéricos à frente da posição, então se você clicasse neles e aumentasse ou diminuísse, também iria fazer esta mesma ação. Eu faço através da aba Composition porque é mais fácil. Então olha o que aconteceu. A nossa imagem veio para cá. Note que ela está um pouco devagar. Se eu quisesse aumentar a velocidade dela, ou seja, deixar essa transição mais rápida, é possível fazer isso aproximando um keyframe de outro. Então aqui, ó, eu cliquei no keyframe B, que é o keyframe de chegada dele, e vou aproximar ele aqui do nosso keyframe A. E note que agora vai estar mais rápido. Vamos visualizar como está esse efeito? Então a primeira coisa, eu vou arrastar aqui a nossa régua à frente do keyframe e vou apertar a tecla N. O que eu fiz aqui? Eu determinei que esse é o final da nossa composição. Então, por exemplo, aqui eu marquei que é o início e aqui eu marquei que é o final. Isso porque eu quero pré-visualizar apenas esse pedacinho. E como vamos fazer isso? Através da aba que chamamos de Preview. E aqui dentro temos a RAM Preview. A Preview está localizada aqui no nosso cantinho. O After Effects ele trabalha com um sistema de pré-render. Render, para quem não sabe, é quando transformamos toda essa edição em um vídeo propriamente dito. E o pré-render
é como se fosse uma pré-visualização de como vai ficar o efeito. Ele faz isso através da sua memória RAM, utilizando ela. Então, dando esse RAM Preview, que pode ser feito através da tecla 0, ele vai pré-carregar aqui o efeito. Ou também clicando aqui nesse botãozinho. Então note que agora o efeito está funcionando em tempo real, como seria o tempo normal dele depois da renderização. Esse conceito de keyframe ele é um pouco complicado, porque é uma coisa difícil de entender. Mas se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo, ou também assista ao curso completo, que lá eu falo de uma forma mais detalhada sobre keyframes. Beleza, então aqui já temos o nosso keyframezinho criado. Eu vou novamente desmarcar aqui, ó. Então aqui eu não quero mais que seja o final, mas sim lá na onde estava. Então eu vou vir aqui, posicionar o cursor do mouse aqui onde vocês estão vendo, clicar e arrastar novamente. Então clicando aqui no começo dele é possível determinar o início e também é possível determinar o final, ou através da tecla B e N. B de beginning e o N para finalizar, de end. Então ok, temos aqui o nosso primeiro movimento. Continuando trabalhando com keyframes, é possível fazer o efeito reverso depois. Então eu vou selecionar esses dois keyframes, clicando e selecionando com o botão esquerdo do mouse pressionado. Vou dar Ctrl C e arrastando a nossa reguinha um pouquinho aqui para frente, mais ou menos nos 8 segundos, eu vou dar um Ctrl V. O que aconteceu? Eu dupliquei esses keyframes. Porém, esses keyframes são iguais, ou seja, a imagem está vindo da esquerda para a direita. Só que eu quero fazer o processo inverso, da direita para a esquerda. Então, ainda com esses dois keyframes selecionados, clique com o botão direito, selecione a opção Keyframe Assistance, e aqui tem a opção chamada Time Reverse Keyframes. O que ele vai fazer? Ele vai inverter o tempo desses keyframes. Então agora temos aqui a imagem onde primeiro ele vai da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. Então agora que fizemos isso, vamos deixar essa imagem um pouco mais bonita, essa transição um pouco mais suave. E aqui eu vou introduzir para vocês o conceito de Motion Blur. Motion Blur é algo muito legal e deixa o seu projeto extremamente profissional. Vamos falar primeiro do conceito. Imagina que eu tô lá filmando com uma câmera fotográfica, ou você com o seu celular fazendo uma filmagem, e você bruscamente faz um movimento pro lado assim, como se fosse essa transição. Imagina que você tá lá filmando um ponto A e vai pra direita muito rápido, parando no ponto B. Se você observar nessa filmagem, note que esse movimento ele vai ficar embaçado, né? Porque foi tão rápido que a câmera não conseguiu acompanhar. Então vai ter essa espécie de blur que chamamos de desfoque entre o movimento. Isso que é um motion blur. Nós fazemos isso aqui dentro. Então como vamos fazer isso? Habilitando um botão de ação do motion blur. Aqui em cima, na aba na timeline, nós temos alguns botões que fazem determinadas ações. Uma delas é esse aqui, chamada Enable Motion Blur. Então clique sobre ela. Agora sim, estamos habilitados a aplicar o Motion Blur dentro dos keyframes. Em seguida, devemos habilitar a opção do Motion Blur dentro da layer. Então você primeiro marca o Motion Blur do projeto em si e marca o Motion Blur na layer que quer ser aplicada. Isso porque vamos supor que em outros efeitos você não quisesse que tivesse o Motion Blur. Então devemos marcar qual vai ser aplicado através desse botãozinho de ação aqui chamado Motion Blur. E caso ele não esteja aparecendo, tem um botão chamado Toggle Switch Modes. Clique sobre ele, caso ele não esteja aparecendo. Então, clicando nesse botão, ele vai ter duas opções, ou a Motion Blur ou a outra. Então clique sobre o botãozinho de Motion Blur. Agora, para suavizar esses keyframes, eu vou selecionar todos e apertar F9. E agora sim, nós finalizamos a aplicação do Motion Blur. Vamos ver novamente qual vai ser a diferença? Então vamos ver qual vai ser a diferença? Novamente vou posicionar a minha régua aqui para frente, vou selecionar a tecla N para marcar o final e vou dar aqui um RAM Preview. Vamos esperar ele pré-carregar.
Note que é mais demorado, porque o Motion Blur deixa o projeto mais pesado. E olha a diferença, note na borda que ele está com esse blur, com esse desfoque. Isso deixa um pouco mais bonito a nossa transição e um pouco mais suave. Vou vir aqui novamente. Então aqui já temos o começo do nosso efeito. Vou minimizar isso aqui. Então eu vou clicar aqui na Layer e apertar a tecla U. E apertando a tecla U, ela só mostra os parâmetros que possuem keyframes. Então aqui temos o Position, mas eu também poderia abrir, por exemplo, outro. Se eu clicasse, por exemplo, com o Shift e apertasse o T, ele iria mostrar a opacidade. E se eu apertasse U, ele poderia minimizar todos ou mostrar somente o que tem keyframe, clicando com U dentro aqui da nossa layer. Vamos agora trabalhar com o logotipo. A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar a escala dele. Então vou vir aqui em Transform, vou aumentar a escala dele, porque ele está pequeno, e aqui mover a posição dele. Note que quando movemos a posição sem criar nenhum keyframe, ela vira uma posição estática, ou seja, não vai haver nenhum movimento específico baseado nessa alteração. Então, para sempre, se não tiver keyframe, ele vai permanecer nesta posição. Então agora, vamos fazer algo bem bacana aqui. Eu vou clicar aqui no arquivo onde está a timeline e vou arrastar para a direita, tá vendo? Então eu cliquei aqui nessa barrinha roxa e arrastei para a direita depois de quando o fundo aparece. Então o que acontece, ó? Aqui até 1 segundo somente o fundo vai aparecer. Então vamos agora fazer uma coisa bem bacana, que é fazer uma espécie de efeito como se esse texto tivesse sido escrito à mão. E como vamos fazer isso? Utilizando máscaras. Então aqui eu vou selecionar o nosso logotipo e vou marcar a opção chamada Pen Tool aqui na barra de ferramentas através do atalho G. Máscaras, para quem não sabe, é como se fosse, o próprio nome já diz, ela vai mascarar a layer, ou seja, se eu crio uma máscara por exemplo, uma máscara quadrada, ela vai demandar o que vai ser mostrado aqui. Então, por exemplo, eu vou vir aqui só para ilustrar para vocês o que é uma máscara, fica mais fácil com a ferramenta Rectangle Tool, que também está aqui na barra de ferramentas. Então, se eu selecionasse o nosso projeto e fizesse um retângulo aqui, note que somente o que está dentro desse retângulo será mostrado aqui na layer. Então, por exemplo, se eu clicasse aqui em Inverted, dentro da parte de Mask, note que ao criar uma máscara, uma nova propriedade será iniciada aqui. Se eu clicasse em Invert, ele ia inverter. Tudo que estivesse fora da máscara iria aparecer. Esse é mais ou menos o conceito de máscara. Ele vai o quê? Ele vai determinar o que será mostrado dentro dessa layer. É possível criar mais de uma máscara dentro de uma layer e há diversos tipos de máscaras também. Máscaras em formatos geométricos, como por exemplo esse retângulo, ou máscaras mais abstratas, como o da caneta. Então eu vou selecionar o Pen Tool, agora sim, fazendo o efeito, e aqui eu vou aproximar com o zoom e vou clicando ponto a ponto aqui na imagem, como se eu estivesse escrevendo esse texto. Cliquei aqui, finalizei a letra, vamos para outra letra e vamos fazendo isso aqui. Então, ponto a ponto, você vai clicando e fazendo isso. Também é possível utilizar o auxílio da Hand Tool com a barra de espaço. Então note que como está com muito zoom, não está aparecendo a outra letra. Então eu vou vir aqui arrastar para o lado. E agora sim, finalizamos a nossa máscara. Note que está tudo com um pontinho. E aqui temos essa máscara. Ok, agora eu vou aplicar aqui um efeito dentro desta layer. Aqui na aba de Effects and Presets. A aba de Effects e Presets possui todos os efeitos de vídeo e áudio que podem ser aplicados dentro do seu projeto. Vou selecionar novamente a Selection Tool e aqui vamos escrever um efeito específico chamado Stroke. Note que aqui dentro existem diversos tipos de efeitos, mas eu vou aplicar um específico, pois mostrar cada um deles deixaria esse vídeo muito mais longo. Então aqui eu vou selecionar a Stroke, note que eu digitei, e vou aplicar aqui na nossa layer. Então clique
com o botão esquerdo e com ele pressionado, solte aqui dentro da nossa layer do logotipo. Legal. Agora temos aqui a nossa aba chamada Effect Controls. O que é o Effect Controls? Ele é uma aba responsável por todos os efeitos que serão aplicados dentro dessa layer. Então, se eu aplicasse mais de um efeito, ele também viria aqui para a aba chamada Effect Controls. E aqui dentro é possível fazer todas as alterações daquele efeito específico dentro da nossa layer. Então aqui temos a nossa stroke. Se eu quisesse que ela não aparecesse mais, basta clicar nesse botãozinho chamado Effects, que é como se fosse aquele olho da layer, e aí o efeito não será mais visualizado. Também é possível resetar ele, resetar qualquer configuração clicando em Reset. E quais configurações serão feitas? Aqui em Path, selecione a opção Mask 1, ou seja, é a opção referente à máscara que foi criada aqui na nossa layer. Aqui no Pen Style embaixo, selecione a opção Review Original Image. Estas são as configurações. E agora, vamos trabalhar com keyframes aqui também no efeito. Lembra que eu falei para vocês que é possível trabalhar com keyframes em qualquer parâmetro praticamente? Antes disso, dentro do Brush Size, vamos aumentar esse Brush Size, a ponto de ficar certinho do tamanho que estava antes. Então vou deixar aqui. No meu caso foi em torno de 40, já foi suficiente. Isso vai variar conforme a imagem que você está utilizando. Beleza. Então agora vamos animar esse keyframe. Então aqui, onde está escrito End, eu vou jogar para 0%. Note que eu cliquei e arrastei. Após marcar em 0%, crie um novo keyframe, clicando aqui nesse Stopwatch à frente do chamado End. Note que um keyframe foi criado. Então eu vou arrastar agora o nosso Time Ruler um pouco para frente, nos 3 segundos. E aonde estava 0% no End, vou jogar para 100%. Vou apertar aqui U dentro dessa máscara, só para vocês verem qual keyframe foi utilizado. Ó. Então aqui nós temos o nosso efeito. Vou deixar ele mais rápido, ou seja, aproximar mais do keyframe A. Então o keyframe B fica mais próximo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o keyframe de posição do fundo. Vou duplicar, clicar com o botão direito, selecionar a opção Keyframe Assistant e marcar a opção Time Reverse. Então aqui ele faz esse efeito de vai e volta. Temos aqui praticamente o nosso efeito pronto. Então vamos dar uma pré-visualizada para vocês verem. Vou marcar aqui B, o N e o B, e vou dar um Ramp Preview para vocês visualizarem. Note que eu tinha esquecido de falar que também é possível você determinar qual vai ser o tamanho dos painéis. Então aqui tem umas linhas pretas, por exemplo, o Preview ele não estava aparecendo. Então eu cliquei aqui ó, nessa linha preta e arrastei para baixo, ampliando aqui o tamanho do Preview. Então vamos pré-visualizar ele. Então agora vamos visualizar como ficou a nossa imagem. Ele aparece escrevendo, desescreve e sai. Então é isso. A última etapa é renderizar esse projeto. E antes da gente finalizar o vídeo, eu queria deixar alguma observação. Então agora eu vou realmente marcar qual vai ser o final da animação. Aqui no caso o final vai ser esse próprio keyframe aqui depois que ele sai. Então vou apertar N aqui e isso vai ser o final. Vou jogar agora a nossa régua aqui para o começo. Então eu cliquei aqui nela, tá vendo? Aqui em cima, nessa parte azul dela, e arrastei aqui para o começo. Antes de finalizarmos o vídeo renderizando, que eu vou explicar para vocês sobre o que é render, eu gostaria primeiro de te convidar a acompanhar o curso completo. Novamente falando, esse programa ele é muito complexo, então é necessário mais de uma aula e mais tempo para aprender passo a passo. Naquele curso eu explico tudo e você vai entender tudo realmente detalhado. Caso tenha surgido alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que eu sei que é um pouquinho difícil e eu vou explicar para vocês. E desde já, por favor, eu creio que já tem sido muito útil essa aula. Clique no botão de se inscrever e deixe o seu like, que é uma forma extremamente
eficaz de estar retribuindo esse vídeo. Deu um trabalho fazer, então se você aprendeu, se você gostou, se foi útil, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. É muito importante para mim como criador de conteúdo. E que você se inscrevendo no canal, assim é um incentivo para eu estar produzindo mais vídeos. Então vamos lá. Um atalho para renderizar isso aqui, lembra que eu tinha explicado que renderizar é transformar todas essas alterações em um vídeo pronto? É o atalho Ctrl M. Vou dar um Ctrl M, será aberto esta aba chamada Render Queue, que é uma aba referente à renderização, onde podemos fazer algumas alterações. A primeira opção que vai ser alterada é a chamada Output Módulo, aonde vamos mudar aqui as configurações da saída, como o formato, que existem diversos formatos. Um que eu considero mais fácil de trabalhar é o QuickTime, que é o plugin .mov, mas você também poderia renderizar, por exemplo, em AVI ou em MP3. E aqui no Channels temos uma opção muito importante. Por quê? Aqui nós temos modos de cores, certo? Se você não sabe o que é modo de cor, é os padrões de cores que serão apresentados. Então, por exemplo, você tem o RGB, que é Red, Green and Blue, ou seja, vermelho, verde e azul, que é um modo de cor. Temos o Alpha, que é relacionado à transparência. Então, por exemplo, quando eu importei somente o logotipo, o que estava em torno dele era considerado alfa, ou seja, não tinha fundo. É como se fosse uma imagem transparente, como se fosse um logotipo. E quando você mistura RGB e alfa, é como se eu pegasse o modo de cores RGB, por exemplo, o modo de cores do nosso background, mas também eu pegasse o fundo dele. Então, por exemplo, na nossa animação, o fundo ele não vai sair. Se a gente colocasse só RGB, no momento que o fundo saísse, iria aparecer uma parte preta, o que não é legal. Mas colocando o alfa, o que vai acontecer? Quando a nossa imagem sair, o que vai aparecer no fundo dela é um fundo que você colocar na sua edição. Por exemplo, esse vídeo. Então o que é interessante pra gente é o RGB mais alfa. Clique sobre ele, aperte OK. E temos aqui a segunda alteração chamada Output To. Clique sobre ela. Aqui é possível definir o local onde será salvo o nosso arquivo. Também é possível renomear ele. Clique em salvar e clique aqui em render. E note que o arquivo foi renderizado. Após fazer o render, é possível salvar esse projeto, caso você queira fazer alterações futuras. Então para isso vem em File, selecione a opção Save, ou através do atalho Ctrl S. Aqui você pode determinar qual vai ser o local onde esse projeto vai ser salvo e renomear ele. Vou colocar um nome e clicar em salvar. Então espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar aquele like, se inscrever no canal. E também, caso você queira aprender Photoshop, Premiere ou Sony Vegas, tem uma aula como essa de 40 minutos também. Ou também o curso completo que está aqui no link na descrição. Vale a pena você acompanhar, pois creio que será útil. Muito obrigado e até o próximo curso. Falou!